Bem-vindo ao Escuta o Conselho, o videocast do CREMER. Hoje vamos falar sobre um tema essencial: os fatores que influenciam positiva e negativamente o desenvolvimento infantil, com foco na saúde mental. A infância é uma fase decisiva para a formação de vínculos, da autoestima, da aprendizagem e da maneira como cada pessoa se relaciona com o mundo. Mas esse processo pode ser impactado tanto por estímulos saudáveis, como o afeto, a presença da família, a escola, quanto por fatores de risco, como violência, negligência e uso excessivo de tela. Aqui sempre recebemos especialistas para discutir temas fundamentais para a medicina, os médicos e toda a sociedade. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Para entender como esses fatores influenciam positivamente e negativamente o desenvolvimento infantil, recebemos Débora Coelho, psicóloga e psicoterapeuta de casais, Benjamin Reutemann, pediatra e conselheiro do CREMER, Lucrécia Zavascki, pediatra e psicanalista. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Vamos começar pela doutora Maria Lucrécia Zavascki, né? Lucrécia. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Silzai. Eu agradeço muito esse convite, me sinto muito honrada. E meu nome é Maria Lucrécia Scherer Zavascki, eu sou professora jubilada da universidade, sou psiquiatra, sou psicanalista e tenho uma longa trajetória de dedicação na área de crianças e adolescentes e adultos também. Começaste a psiquiatria infantil, né? Então, eu também estou muito contente, até por compartilhar a mesa com vocês, muito bom lhe rever. Eu sou Benjamin Reutemann, eu sou pediatra, há 30 anos que eu tenho consultório, sou conselheiro do CREMER atualmente também, e também nesses 30 anos tive atividade no SUS, né? Eu trabalhei em unidade de saúde na periferia durante 20 anos, depois 10 anos na vigilância em saúde, onde eu era coordenador da equipe de vigilância de doenças transmissíveis, exatamente no tempo da pandemia. Trabalhou bastante, então. Bastante. Débora? Então, eu sou Débora Coelho, sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia social, sou mediadora de conflitos e trabalho na Empatos, tenho uma clínica que a gente trabalha com mediação e com psicoterapia, sou especialista em casais e trabalho também com a orientação de mães, desde o puerpério até a adolescência. E gosto muito de escrever, tenho vários livros. E quem quiser conhecer, tem o meu Instagram, que é psicóloga Débora Coelho. A Débora já é a segunda vez que está aqui com a gente, né? Bom, então eu vou começar com uma pergunta para já a gente começar a nossa conversa. O que vocês acham que são os principais fatores que favorecem o desenvolvimento das crianças? São inúmeros, né? Desde a boa constituição genética, né? A herança genética é muito importante, quase que determinante. E tão importante quase como essa herança genética são as vivências infantis. Quanto mais precoces as vivências, mais influentes elas vão ser para a constituição do indivíduo. Né? E com esses novos estudos da epigenética, isto fica comprovado e que o ambiente ele vai constituindo o indivíduo. Então, se um ambiente é delicado, é acolhedor, é estimulante adequadamente para cada faixa etária, ele vai permitir com que a criança se desenvolva, provavelmente com muitas condições. Porque o desenvolvimento ele é multideterminado, ele é bastante complexo. Mas quanto melhor o ambiente, quanto melhor as condições físicas e emocionais do entorno, melhor ele vai se desenvolver. Falaste em condições físicas, então vamos perguntar para o Dr. Benjamin, pediatra, o que uma família pode fazer
para que seus filhos, né, cresçam Então, até saudável exatamente, eu ia fisicamente. Respondendo a pergunta até da maneira temporal, começa, eu acho, com um bom pré-natal, né? Então, assim, uma gravidez desejada, um pré-natal correto, adequado, em que a paciente já seja orientada para evitar algumas coisas que podem causar insultos ao bebê, um parto, né, bem assistido, e depois disso uma família bem estruturada. Quando a gente diz também família bem estruturada, é bom deixar claro que não precisa ser família tradicional, né, pai e mãe, pode ser 2 pais, 2 mães, né, ou até mãe solo, muitas vezes, assim, o que importa é ter um afeto importante e propiciar um ambiente adequado. Depois escola, né? E aí a gente vai ter as vivências que vão, assim, produzir ou favorecer que a criança tenha um desenvolvimento completo. Débora? Perfeito. Eu fiquei pensando no Winnicott, né, juntando a pediatria e a psicanálise, né, porque o Winnicott, ele traz para a gente que o essencial na infância é brincar. Né? Que é aí que a gente consegue ver a criança ser criativa, explorar o mundo. Né? Então, me lembrei de outro livro dele, que é Tudo Começa em Casa. Então, acho que juntando uma família que consiga conter essa criança, amar essa criança, e consiga também mostrar o mundo para que ela tenha confiança em si, confiança no outro, e sempre brinque. Né? Eu acho que o brincar, a criança ser criança, é um grande fator de desenvolvimento psicológico para ela. Eu acho que vocês estão cobertos de razão. Tem uma questão que tu falaste, brincar. Hoje a gente se depara com um problema muito importante, que é o celular. Né? Crianças muito pequenas já têm o celular na mão para assistir YouTube, né? Bebês já acontece isso. E aí a gente vai tirar o brinquedo, não? Porque depois que eles estão no celular, eles não se interessam mais por brinquedos. Eles querem o celular. Não? Já vão com o dedinho, assim, as criancinhas. O que o senhor diz isso, doutor Benjamin, sobre isso? Então, acho que é bem importante esse brincar, né, que foi colocado. É diferente de tu simplesmente assistir uma tela ou mexer em alguma tela, né? Então, assim, até a Sociedade de Pediatria, isso já é um consenso até, além da sociedade, né, da pediatria, que criança tem que ter 0 telas, né? Pelo menos até os 3, 4 anos não deve ter tela. O brincar que foi colocado aqui é realmente assim, poder utilizar a imaginação, pegar brinquedos e poder montar e organizar de uma maneira assim lúdica, inclusive onde ele pode trabalhar até a criança algumas questões que ele está vivenciando, porque ele está crescendo, ele tem conflitos, né? Ele tem histórias, então ele vai poder se preparar melhor até para o mundo adulto na brincadeira. Agora, brincadeira é brinquedo de verdade. É chão, né? É chão, é terra, é ir para a praça, ir para o parque, ou num dia de chuva ficar dentro de casa, mas com seus brinquedinhos. E os brinquedinhos não precisam ser coisas caras, nada de coisa de pilha, de botão. Eu sempre digo, eu tenho uma netinha agora, tu não tem que comprar brinquedo que tu aperta o botãozinho. E o brinquedo brinca ela sozinho. Ela tem que pegar esse brinquedo, ela vai pegar, ela talvez até ponha na boca, ela vai interagir com outros bonecos, outras histórias, e vai começar a fazer as histórias dela. Então, um brinquedo simples, e isso é fundamental. Talvez, seguindo o raciocínio de vocês, eu fiquei pensando que antes, mesmo na barriga, se a mãe é alegre, é brincalhona, ela canta, isso faz bem para o bebê. E no início, o brinquedo da criança é o corpo da mãe, é o seio da mãe, as mãos da mãe, a voz da mãe, o olhar da mãe. Então, vamos dizer assim, e o brinquedo vai avançando, como disse o Dr. Reutemann, vai avançando até, e eu concordo plenamente, assim, que uma criança pequena, os estudos estão mostrando que até aos 3 anos de idade, né, é prejudicial, né, a tela para as crianças, mas que passe do corpo da mãe, aí vai aos pouquinhos vendo o ambiente, vendo a natureza, né? Então, e se a mãe tem essa tendência lúdica, ela vai mostrar para a criança, olha. Então, isso ajuda a criança.
Mas, e futuramente, então, ela vai se interessar pelas coisinhas. Mas se ela for para a tela, como diz a doutora, se usar, corta, interrompe, aborta o processo desenvolvimental. Não só as crianças, nós adultos, a gente é absorvido e fica completamente inerte e passivo. É uma coisa completamente deletéria para qualquer criança. E como é importante hoje a gente marcar que celular não é brinquedo. Não é. Perfeito. Nem babá. Exato. E também como é importante a gente, os pais, darem exemplos. A gente está falando das telas, mas tem vários outros, né? Mas as telas também é importante. Nós estamos conversando, nós vamos pegar um celular aqui e ficar conversando. Nós estamos num almoço, na janta, na refeição com uma criança, a gente vai conversar, a gente vai interagir, o celular tem que ficar de lado. Então, acho que assim, o exemplo que os adultos dão, acho que também é bem importante na educação das crianças. Sem dúvida. Isso é uma questão importante. Uma mãe no consultório me perguntou, Suzana, o que eu faço para tirar fulaninha das telas? E ela com o celular na mão, de vez em quando ela espiava o celular, falando comigo. Eu digo, sai tu primeiro. Perfeito. Sai tu primeiro. Ela levou ai, Suzana. Eu digo, não. Criança aprende por espelhamento. Ela te vê enfiada com a cara no celular, ela vai querer o celular. Então tem que parar o celular para poder olhar para os filhos. Acho que esse é o maior desafio. Sim, eu trabalho com pais e eu vejo que... E eu sou mãe também de adolescente de uma criança. Né? E eu acho, não sei se é porque é a minha experiência, a minha vivência, que hoje é a época mais difícil para ser mãe e pai. Sim. Vejo isso nos meus atendimentos, né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem, em contraste com a criança, né, um tempo muito acelerado, que a gente sempre está correndo atrás da máquina, e a criança tem o tempo da descoberta, da observação. Aí tu sai para passear com a criança, ela quer pular de um quadradinho para o outro, ela quer ver o passarinho, ela quer se agarrar na grade, e a mãe está sempre apressando, vamos, caminha, vamos. Né? Ou então para se arrumar para a escola. Então, esse foi, acho que o primeiro ponto, que quando eu me tornei mãe, eu comecei a me observar e a ficar um pouco chocada. Sim. Como a gente apressa a criança. Tu teve que arranjar um tempo para ficar com teus filhos. Né? E esse tempo interno também, né? Tipo, calma, deixa experimentar a rua, observar. Não é o teu tempo, é o tempo dele. Exatamente. E no celular é a mesma coisa. Porque é modelagem do comportamento. Sem dúvida, é como disse, espelhamento. Ele observa o que a mãe, que o pai fazem. Aí como é que tu vai cobrar? Não, agora larga, agora não é tempo. Primeiro, se tu ficas ali toda hora usando, trabalhando, né, muitas vezes, e tu não dá alternativas. Porque também, hoje em dia, a criança ela precisa ser mais orientada para o brincar livre. Porque a criança meio que desaprendeu, né, pelo uso das telas. A criança fica na angústia. Mãe, o que eu faço? Mãe, vem brincar comigo. Não aguento o tédio. Né? Que tédio. Tu colocou uma outra coisa, me lembrou o Winnicott. Agora está dizendo sobre a questão até dos limites. A gente está falando de limites. Olha, agora não dá, não é hora de celular, agora é hora de comer, é hora de conversar, podemos brincar. Então, assim, a dificuldade que os pais de colocar limites nas crianças. Eu acho isso uma coisa assim... acho que até mais um problema do nosso século. Porque assim, a gente olha historicamente até os anos 70, 80, as coisas eram duras. Assim, quem mandava eram os pais. Mandava os pais, a criança tinha que obedecer, até o castigo físico, que eu absolutamente sou contra, né? Sim, eu também. Mas era uma coisa natural, uma coisa normal, normatizada. Hoje, essa parte melhorou. Acho que castigo físico não ajuda em nada. Não quero pensar nisso. Ironia, mas eu acho que aquela liberalização de a criança pode tudo, qualquer coisa, os pais têm dificuldade até de dizer um não. Isso também complica um pouco. Eu acho que vão traumatizar a criança. Sem dúvida. Parece que eles não podem ouvir o choro da criança. E aí o Winnicott dizia que uma boa mãe é aquela que diz não pro seu filho, né? Exato. Que sabe amar e colocar o limite, né? Que a mãe é suficientemente boa. A frase é aquela que frustra o seu filho. Exato. Ela tem que ter coragem de dizer não, o pai tem que ter coragem de dizer não,
né? E o não é organizador. Perfeito. O não faz parte do processo civilizatório, né? Se a criança não tem a mínima tolerância à frustração, ela vai ter dificuldades ao longo da vida. Então, quanto antes, ela não é que ela seja tolhida no seu desenvolvimento, na sua curiosidade, mas naquelas situações onde ela vai lesar outra pessoa, ou quando ela vai se machucar, ela precisa ouvir os limites. Tem que haver também... os pais precisam escutar a criança, olhar para a criança e dialogar com a criança. Exatamente. Muitas vezes a gente ainda reserva aquela ideia que a criança não sabe, não entende, não ouve. E eles sabem Desde tudo. bebê, Eles ouvem tudo, eles têm um radar, assim. E às vezes eles testam os pais. Testam, mas com certeza. É divertido, é bem divertido testar. Ainda mais os pais contemporâneos, né? Que já são já mais são meio ansiosos, inseguros. né? É o prato Querem fazer cheio. tudo perfeito, querem um manual de como ser um bom pai. Exato. E eu acho que o problema é esse, né? Porque a gente vem aí, se a gente for pensar anos 50, 60, 70, que tinha uma parentalidade que o poder era mais autoritário. Sim. Né? Então, só do pai olhar para o filho já inibia qualquer movimento. Sim. E aí, depois, com toda essa mudança, né, mais de liberação, de expressão da criança, né, amizade, né, essa ideia de que você é amigo do filho, amigo da filha, tem que se colocar no mundo de forma autêntica. As pessoas confundem isso e ficam muito perdidas com o lugar de limite. Né? Porque, e como tu falas, Lucrécia, o não, ele é o organizador da mente, porque se a criança fica só no princípio do prazer, né? Eu quero agora, como é que ela vai se tornar um adolescente que vai se colocar numa situação social, se não tem frustração, se não aguenta o tempo do outro, até para conversar, né? Porque aí não conseguem nem escutar, nem ter um diálogo no qual tem um tempo, que tu escuta o outro ponto de vista, que tu vai, né, poder refletir. Isso eu vejo que atrapalha, inclusive... Socialização. Exatamente. Como eles se socializam, né, e como eles lidam uns com os outros, com seus iguais. Né, e ficam crianças difíceis. Ficam crianças que são difíceis para o pai, para a mãe, para a escola. E acabam na adolescência não tendo amigos. Essa é uma questão muito importante. Ele é o rei na casa e acha que vai ser o rei de todos os lugares, só que na escola não vai ser assim. Ele vai eu vejo muito isso de colocarem nas crianças assim, certas obrigações, eu vou chamar de obrigações. Eu vejo muito. A criança, vamos sair para jantar. Onde é que vocês querem ir? Um vai dizer uma coisa, um filho, o outro vai dizer outra, até para ver quem é que é mais poderoso. E aí dá confusão. Então, como se a criança, assim, ela tivesse condições de escolher o que é melhor para ela. E o que é melhor para a família, inclusive. Exato. Então, muitas brigas acontecem, especialmente entre irmãos, que eu vejo hoje, tem a ver com essa questão de colocarem na criança todas as decisões. Ela decide, 4, 5 anos, ela decide que restaurante ela quer ir, o que ela quer fazer. Se ela quer viajar, se ela quer ir para a praia, não quer ir, exatamente. E aí é um peso, não é? São coisas que os pais vão decidir. É uma grande inversão, né, dos papéis, né? Porque os pais têm mais experiência, se supõe, né? E a criança ainda está em um processo de desenvolvimento. Ela vai progressivamente adquirindo, né, maturidade nos diferentes estágios do desenvolvimento, mas ela não pode mandar na casa. Então, eu também tenho essa experiência no consultório, mas eles mandam e vocês obedecem, as crianças mandam e vocês obedecem, fica assim um estranhamento, porque de fato acontece isso. E essa inversão é angustiante para as crianças. Com certeza. Eles testam com comportamento disruptivo e os pais precisam de ajuda nesse momento. E a criança também, né? Muitas vezes. Que é o ponto do quanto o adulto tem que se colocar no lugar do adulto. Perfeitamente. De ser referência para aquela criança, de entender que desenvolvimento infantil, né, tem toda a parte biológica do crescimento, mas é algo emocional e relacional. Então, quem tem que guiar são os adultos. Mas os adultos não tem mais regras, né? Porque
Me lembro quando na criança, falou só olhavam, né? Minha mãe Sim. só me olhava assim, eu já tinha um congelamento instantâneo. A minha também. Né? Hoje os pais também não sabem o que pode e o que não pode, sabe? Não tem mais Eles regra. ficam inseguros, eles pedem muito, assim, livros que ensinem, né? Que exercício eu tenho que fazer para tornar o meu filho melhor, desenvolver mais, ser um prêmio Nobel. E eu acho que a primeira coisa é tirar essa fantasia. Não tem realmente uma fórmula mágica, né? Sim. A gente tem bons sensos e acho que eles também, pelo menos o que eu coloco no dia a dia, assim, eles seguirem também um pouco o instinto deles, e eles se colocarem como pai e mãe, deixar claro isso. E pai e mãe, a última palavra é a deles, do pai Sim. e da mãe, não da criança. Não dá Sim. tanto poder para a criança. É claro que a criança pode dizer, você tem que sair para a rua, tá frio, tem que botar casaco. Não quero. Pode escolher entre o casaco vermelho ou o azul, mas vai botar casaco porque tá frio, e eu sei disso. Eu sou o pai, eu sei disso. Então essas pequenas coisas é a hora do pediatra, né, de Sim. conversar, tentar ajudar e também dar confiança para os pais. Eles ficam muito inseguros, né? E a gente, eu muitas vezes coloco, às vezes, em palavras para mães, palavras espirituais, tu é uma boa mãe, tu vai saber criar, tu fica tranquila, eu tô aqui para te ajudar, qualquer coisa tu me liga, mas fica tranquila, tu tá indo no caminho certo, tu vai conseguir fazer certinho. Esse é o pediatra que precisa existir para todas as mães. Exatamente. Porque para mim foi assim também. Eu dizia que era o pediatra das crianças, mas era meu também, porque me dava uma segurança. O doutor José Adroaldo Opperman, Claro. conhecesse, foi nosso professor. Então, o pediatra, ele dando um suporte para a mãe, que eu acho que tu tens uma postura paternal e de inspiração para a mãe, e confiança para a mãe, ela vai se sentir mais capaz de instaurar o que for necessário para ajudar no desenvolvimento do filho. Esse é o objetivo. É a posição ideal. Exato. Ideal. Temos que orientar os pediatras, que orientem as mães e que assegurem a elas que elas são boas mães, que elas podem. Exatamente. Acho que isso é uma coisa a importante. gente dá esse apoio. Assim Sim. como quando nasce um bebê, né, tá o pai e a mãe sozinhos, a gente até eu sempre perguntei alguém junto, que vai estar junto. É muito bom quando tem uma avó. E não é nem Sim. para ajudar a cuidar da criança, não é isso. Não. Quem vai cuidar da criança é a mãe e o pai vai estar junto ali. Sim. É para dar um suporte até emocional. Que aquele choro é cólica, é normal, faz tal coisa, que é normal tal coisa acontecer, que a criança vomitou e não precisa te preocupar. Aquele suporte, muitas vezes, no início da vida, é uma coisa muito interessante. Mas é muito decisivo, é um turning point, eu acho. Porque tem mães que se culpam. Aliás, mulher, eu acho que não paga imposto para se sentir culpada, né? Tá no DNA. Tá no DNA. É uma coisa. Então, se o nenê chorou, culpa minha. Não, né? Ela precisa compreender, e quanto mais ela puder conversar com o pediatra, acho que mais tranquilidade ela vai ter para se comunicar com o seu bebê. Exato, eu acho que tem esse ponto da humanização, Sim. né? Como é importante o nosso trabalho de acalmar, acolher, Sim. antes de orientar, porque isso é dizer Isso. que tu és capaz, que tu vai conseguir, que tu tens condições de fazer. Né? Porque é uma época muito diferente, se a gente for pensar, as mães das mães muito viveram julgadora. muito. Todo mundo está julgando. Todo mundo está de olho e dizendo que está fazendo errado, né? E as mães das mães de bebês viveram outra realidade. Era outra época. Né? Então fica mais ou menos sem aquela transmissão do conhecimento. Sim. E aí vão para a internet, vão para as redes sociais isso, e veem a vida perfeita, Dos com outros. todo respeito, das blogueiras especializadas em maternidade. Como Sim. eu faço educação positiva e meu filho obedece. Sim. É incrível isso. Eu não Como sei, é na que casa o de- não rola. E como é que o delas não Exato, consegue? aí a mãe se sente péssima, diz, "Mas só Sim. eu não consigo. Aquela Meu filho tem um situação problema bem psicológico." Aquela situação bem comum, a criança está no shopping com a mãe, e a criança começa a chorar, a berrar, porque ouviu um não, ou olhou uma coisa na vitrine, e a mãe diz, não dá.
e começa a berrar. A mãe e o pai, eles ficam assim, olhando ao redor. Envergonhados. Assim, então, todo mundo me olhando e me condenando. Eles já estão, já automatizaram. Eu sou culpado disso, né? Eles ficam não dou limite. Dá vergonha. Que vergonha porque eu falhei no papel. Tô falhando aqui no meu papel. Criança chora. Chora. Fica brava quando não, né? Isso faz parte do processo desenvolvimental mesmo. Ela está testando os limites. Testando os 2 limites. anos. Isso. 2 anos que as crianças fazem isso. É a idade do não, né? Dos temper tantrums. Eles quer porque quer e testa, até o limite. E eu acho que o adulto também precisa aguentar esse momento. Muito bem. Porque eu vejo que os pais e as mães, eles não sustentam. Quando o filho e a filha se jogam no chão, quando choram, quando têm ansiedade, quando brigam, né, mais velhos, não quero sair desse mal-estar rapidinho. Então eu não vou sustentar o não, faz como tu queres e me deixa em paz. É que dá trabalho educar. Né? É muito trabalhoso. E exige firmeza, coerência, previsibilidade. Né? Eu me lembrei de um trabalho do Winnicott que ele diz no livro Brincar e Realidade dele, o último capítulo sobre a adolescência. Ele diz o seguinte, que as crianças testam e na adolescência as crianças fazem um movimento de afastamento de uma forma, às vezes, um pouco mais agressiva e mais brutal. Então, ele diz, plantaste um bebê, colheste uma bomba. Porque às vezes... Ele era duro, né? Tinha umas frases duras, mas fazia a gente pensar. Então, a criança precisa, no início, ter bem essa confiança, essa simbiose. Depois, tem que começar a se separar e se individuar, para internalizar, como diz a doutora Silza, essa figura de espelho, de segurança, de referência, não está dentro. Ela pode ir para o colégio, pode não sei o que quiser. Na adolescência, é o segundo processo, ela tem que sair da família. E, às vezes, é muito difícil para o adolescente e para os pais. Então, esse mal-estar necessário ocorre e a mãe precisa sobreviver. Perfeito. Nós precisamos sobreviver e permanecermos íntegros. Apesar de todos os trancaços que a gente recebe, né? Verdade. Precisa, né? Hoje a gente está num momento em que se tem 4 gerações, né, convivendo. Né? E isso traz uma certa confusão, porque são gerações que têm modos de pensar completamente diferentes. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu estava lendo sobre a geração alfa, que é os menores de 10 anos. Sim. E que eles têm... Essa pesquisa foi feita por uma agência que... não lembro o nome agora, mas trabalha no mundo inteiro e tem filial no Brasil. E eles fazem essas pesquisas para a questão do comércio, vendas, o que se interessam, né, para... Sim. E eles viram que essa geração alfa, os heróis deles são os pais e as mães, especialmente as mães. Olha, que foi uma grande surpresa. Interessante, muito bom. Que nas duas últimas gerações isso não acontecia, né? E então a gente tem uma geração também que vem um pouco diferente, hein? Talvez não, os pais estejam mais atentos, talvez os pais já tenham já consigam, né, dizer os nãos e dar os limites. Fiquei pensando, né, até porque tenho 4 netos abaixo dos 10 anos dessa geração. Então, essa questão é importante, assim, dessa mudança. Claro que ainda é bem cedo, mas é interessante ouvir isso. Mas às vezes é assim, né? O mundo, ele anda assim, por um lado, assim, autoritário, patriarcal, anos 60, anos 70, daí super liberal, a criança faz o que quiser, eu vou só dar todo apoio para... De repente, tu tem uma síntese, tu vem para um meio termo, né? Uma coisa assim mais, não, eu sou autoridade, eu vou dar a última palavra em casa, vamos dar alguma, né? Vamos ouvir a criança, ela não vai ficar amordaçada, então a gente faz um meio termo e quem sabe a gente consegue criar crianças de uma maneira um pouco mais saudável. Eu acredito que tem esse aspecto, né? Vamos pensar nos pais e nas mães que estão acertando.
Sim. Porque a gente geralmente acolhe, trabalha com aqueles que estão mais ansiosos, perdidos, Sim. e precisam de orientação, né? Mas tem uns que acertam. Sim. Né? E eu acredito que o conversar é o fundamental. Eu acho que isso é o que mudou. Se a gente for pensar, né, nas posturas assim melhores, né? Eu me lembro de uma frase que diz o seguinte, que o que traumatiza a criança não é experimentar a dor, é ficar sozinha com a dor. Exatamente. Bem Muito certo. Então, quando a mãe tem essa sensibilidade de apresentar o mundo, de conversar sobre emoções, o que te aconteceu na escola, por que tu tá chateado, tu brigasse com alguém, como é que a gente pode resolver esse conflito, né? Me conta de ti, que jogo está no celular, que jogo é esse? Que universo é esse? Sim. Eu acho que dá espaço, primeiro, para a criança se sentir importante, ouvida. As crianças hoje precisam se sentir acolhidas. E as mães que também, eu tenho um filho de 9, né? Eu vejo que as mães que têm carreira, que trabalham, que estão produzindo, né? Que contam da sua vida, do que pensam, as crianças admiram. Sim. Elas ficam orgulhosas daquilo. Pegam como um bom modelo. Exato. Né? Então, quem sabe não é esse momento de transformação social, do qual a gente também pode ver aí numa conjuntura familiar, né? Um novo lugar da mãe. Né? Essa mãe que também vai para a rua, que também traz notícia quando chega em casa, que compartilha. Né? Sim, valorizada. E também talvez o pai que divide as coisas com a mãe, não é aquela coisa assim... A cozinha da mãe, o marido vai trabalhar fora e trazer o dinheiro para casa. Não, agora acabou isso. Não é mais assim. Vão dividir, vão lavar a louça juntos, vão arrumar as coisas juntos, vai trocar fralda. Vai levar no pediatra. Vai levar no pediatra, não é só a mãe que leva no pediatra. E são bons modelos também, né? Mas isso ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil. Mas já tem alguns. Já tem muitos. Alguns. Lá em mas casa ainda, se a gente for prestar aqui atenção que 54% das famílias no Brasil são só mães. Não existe pai. É uma coisa gravíssima. Porque a gente está falando de uma camada assim, bem esclarecida, uma camada que tem educação, que tem uma certa cultura, que tem certas condições financeiras, as condições favoráveis, né, para o desenvolvimento. Outro dado que eu vamos dizer, fiquei muito chocada, que eu não imaginava, porque nós estávamos falando, voltando atrás, assim, para o bebê pequenininho, Dr. Reutemann, bem pequenininho, e eu estava vendo que a estatística, depressão materna, 25% de depressão, de psicose puerperal, depressão puerperal. Então, a mãe fica, em geral, são sozinhas, ela fica... sozinha para dar conta, não tem um terceiro, um quarto, um marido, e ela não tem aquele semblante apaixonado pelo bebê que uma mãe saudável tem, porque um bebê é um encantamento, e o bebê percebe isso. Então, o bebê precisa se conversar, mas precisa ser visto, e depois, futuramente, escutado, e com ele precisa ser uma pessoa, né? Então, é muito importante que a mãe esteja bem, e que o pai esteja bem, e que a mãe e o pai estejam em harmonia, para que isso funcione como um espelho, como disse a doutora Silzá, para que o mundo, para ela, possa ser um mundo de harmonia, de respeito pelo outro, né? Porque quando não há um mínimo de educação e respeito entre os pais, isso a criança vai... Então, acho que está colocando uma coisa importante, a percepção de quando tem alguma coisa errada. Sim. E a primeira pessoa que vê isso, geralmente, é o pediatra. Então, sim, exatamente. Porque ele acompanha a criança desde o pré-natal, né? Aí nasceu a criança, e às vezes na primeira consulta a gente percebe que a mãe está com dificuldades. E eu costumo dizer, olha, mesmo que ela não esteja muito, eu digo, olha, agora, eu sei que tu ficou feliz, né, ele nasceu, perfeito, tá tudo certinho, mas vai vir um momento que tu vai ficar cansada, às vezes a gente chora por qualquer coisa, né, é um momento mais frágil, isso é normal até um certo ponto, até um certo tempo, né. Falo pro marido, que geralmente está junto, primeira consulta, o pai vem sempre junto. E aí eu digo, olha, vai precisar muito, né, ter o apoio, porque, né, tá um momento mais assim.
E a gente vê como é que a coisa sobe. Geralmente, quando fala isso, elas choram. Sim. Elas choram, parece que aí ele Alguém me entendeu. entendeu. Ah, eu não Dr. Reutemann lê as mentes. eu não tô fora desse mundo, eu tô no mundo real. É né? assim mesmo. Né? E aí também saber que às vezes o quadro se estende mais do que 30 dias, está prejudicando, né, o relacionamento com o filho, encaminhar. Quando a gente tem. E eu digo isso, olha, se tu vê que as coisas estão muito difíceis, a gente pode te ajudar mais. Existem profissionais para isso. Tu me fala, a gente encaminha. A gente também tem que perceber isso. Isso vale para a mãe, também tem o bebê, mas geralmente a criança um pouco maior, que está mostrando algumas alterações, né, de comportamento, algumas coisas que chamam a atenção dos pais. Depois a escola vai fazer esse diagnóstico, porque a criança passa grande parte do tempo na escola. Sim. Né, tirar as 8 horas, 10 horas que ele dorme, as horas que ele está acordado. O pai trabalha, a mãe trabalha, vai de manhã para a escola, volta de tardezinha. Então, quem convive muito é a professora. E A escola sabe tudo. A escola Tanto sabe que mais. O psiquiatra da infância e adolescente sempre conversa com a escola. Exatamente. A escola é uma grande fonte. Ela que vai dizer, ela também vai dizer se alguma coisa não está bem. Porque geralmente, às vezes, a primeira pessoa... né, que vê algum problema é a escola. Fala para a mãe vem para o pediatra e a gente avalia até que ponto aquilo só está sendo uma dificuldade momentânea ou realmente se tornando um transtorno e aí tem que ser melhor avaliado e talvez até encaminhado. Este é o Escuta o Conselho, o videocast do CREMERS. Aqui você acompanha os assuntos mais atuais da medicina que têm impacto real na sua vida. E não esqueça de se inscrever no canal do CREMERS, curtir, comentar e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Seguimos falando sobre desenvolvimento infantil. A maior parte das crianças que chegam no consultório do psiquiatra da infância e adolescência é a escola que finalizou. Eu me lembro lá nos primórdios do serviço da infância e adolescência no Clínicas, o ambulatório, a gente inaugurou, né, o ambulatório. E no início, como não tinha GERCOM, vinha através da escola. Isso. As escolas que normalmente mandavam, até a gente fazia no início do ano, em março, as escolas já sabiam, né, que a gente tinha aberto e mandavam já os pais para se inscreverem, a gente fazia uma lista para serem atendidos. A escola sempre é quem mais sinaliza. Exatamente. E por que aparece na escola. Exato. Por quê? Porque muitas vezes as crianças se advêm de um lar mais perturbado, e essa perturbação é egocintônica. E eles conhecem uma ou duas crianças. A escola, a professora, conhece 10, 20, 30, 40 e vão passando. Então, elas têm uma noção de comparação que os pais não têm. Exatamente. Elas são as primeiras, eu concordo com você, na maior parte dos casos. E acho que tem a interação entre eles. Sim. Né? Que o educador, a educadora também olha e vê como é que reage à frustração, se está mais irritável, se entra em disputa, se não consegue sentar, se não consegue escutar. Então, essa dificuldade do comportamento emocional... E a escola promove a socialização. Exato. São 10, 12, 15, 20, 30 crianças juntas. Exato. E ali, às vezes, sobrevêm as dificuldades que a criança não apresenta em casa, que ela é sozinha em casa. E lá ela comanda. Ela comanda. Mas agora eu acho ali que ela não consegue... Que a gente tem um nó nisso ainda, porque o que eu vejo como psicóloga, né? A escola, infelizmente, ainda rotula essa criança. Demais. E a gente também encontra pais e mães resistentes à indicação da escola, numa negação. Sim. Não, mas eu não vejo isso, porque em casa é outra pessoa. Especialmente os pais. Sim. De não levar em conta a dificuldade evidente que o seu filho, que sua filha está passando. Então, eu vejo que, hoje em dia, né, tem essa dificuldade dos pais em se colocar nesse lugar de adulto, que dá referência, que dá o limite, e de sustentar também quando o filho e a filha não estão bem, quando tem algum problema de saúde mental. De aceitar, né? E de pensar assim, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, isso diz respeito à minha tarefa como pai, como mãe. Perfeito. Muito bem. Porque depois a conta chega na adolescência, né? Sim. Exatamente.
E chega. E bem chega, cara, bem cara. sempre chega. Uma das questões que você está falando me traz a questão assim que os pais, especialmente os pais, os homens, eles têm muita dificuldade em aceitar, especialmente transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes. No dia a dia do consultório, mesmo lá quando eu trabalhava no Clínicas, no ambulatório, fiquei 26 anos lá, tinha muito essa dificuldade. E tanto que a gente tem, por exemplo, autismo, 72% dos pais vão embora no primeiro ano de vida, no primeiro ano do diagnóstico. E abandonam. E eu via isso. Sim. Eu me lembro de um caso, assim, lá do Clínicas, que até era uma família diferenciada, Sim. que na época não tinha essa questão do autismo assim tão prevalente, estudado, que nem agora. e tão conhecido. E eles não encontraram em lugar algum um diagnóstico para esse menino. E acabaram lá no Clínicas. E aí a gente fez o diagnóstico, que era autista. E eu me lembro que na consulta, eu fui dar a devolução, junto com o residente, o pai me perguntou 3 vezes, a senhora tem certeza, doutor? A senhora tem certeza? 3 vezes durante a consulta, que durou 1 hora mais ou menos, se eu tinha certeza que era autismo. E eu disse, olha, infelizmente tenho, não tenho dúvida, é bem típico. Quando eu saí da consulta, que eles foram embora, eu virei para o residente e disse, pai, não volta na próxima. Ai, se usar, não volta, ele vai embora. Dito e feito, a mãe veio sozinha. Então, assim, eu fiz um levantamento, até já contei num outro videocast. Tinha 840 pacientes no ambulatório por ano. Eu resolvi fazer um levantamento sobre os pais, quem tinha pai. E, assim, que vinha na consulta. 20 pais vinham na consulta. E nem 10%. Nem 10%. E desses, a maioria, só tinha 5 pais que podiam vir sozinhos à consulta, que sabiam me dizer o que estava acontecendo. Com a criança. Os outros 15 diziam, vou ligar para a mãe que ela liga. Mas o senhor não mora junto? Mora. Então o senhor não sabe se ele melhorou, se ele não melhorou? É verdade, não sabe as informações. Não, mas isso aí é a mãe que sabe, Então, era assustador. Assim, sim, é assustador. E essas crianças certamente terão problemas no seu desenvolvimento, se não tem função paterna. Sim. Exato. Acho que entra aí em questão o choque masculino com a questão da vulnerabilidade, porque uma criança que recebe um diagnóstico, ela está colocada num mundo de emoções que vão ser desgovernadas e que comportamentos que também precisam de ajuste, de manejo. E aí esse pai, ele se vê sem recursos para lidar com as próprias emoções, para lidar com as emoções que vão estar afloradas dessa criança. E como é que faz, Então, muitas vezes acredita que eu acho que por esse choque e essa ignorância de si, de saber como lidar com o difícil, de que é uma tarefa para a mãe. De que a mãe aguenta, sustenta e vai dar um jeito. O filho é dela. Nessa hora a gente vê muitos abandonos. Eu vi vários casamentos, casais, quando tem diagnóstico de autismo, o pai separa, vai embora. Não, 72% tem um... Olha, é muito sério. Porque é uma dedicação exclusiva, se a gente for pensar nas mães atípicas. É uma dedicação diária, é investimento do seu tempo pessoal, a preocupação. Então, quanto o masculino também não está preparado para isso. E a grande ferida narcísica, porque a expectativa de qualquer pai ou mãe é de que vá ter um bebê saudável, um bebê que vai ser uma alegria, que vai se desenvolver. E é um choque, é um golpe traumático para os pais quando recebem esse diagnóstico. Parece uma sentença. Exato. E ao invés do pai assessorar e suportar e segurar essa situação junto com a mãe, eles abandonam. É a melhor pergunta. E aí, doutora, o que eu posso fazer, Essa seria a melhor pergunta. Mas a primeira questão é negação. Não.
Não pode ser. Eu vou querer... Isso, exato. vou ver outra coisa. É da fase, vai passar. Isso. Isso daí é temperamento Não, dele. É temperamento. Geralmente começa, o diagnóstico de autismo começa com atraso na fala. Começa a desconfiar quando a criança fala. Não, mas meu pai dizia que eu era assim. Que eu era assim. Fui falar só com 4 anos. 3 anos, 4 anos. Então... É muito difícil a gente aceitar um filho doente, né? Especialmente transtornos psiquiátricos. Né? É verdade. Eu nem gosto de dizer transtornos mentais, porque é mais preconceito ainda. Transtornos psiquiátricos é muito mais difícil porque a gente não tem um exame, né? A gente não tem uma ressonância magnética. Exame no laboratório diz, tá vendo? Exatamente, o exame de sangue está ali, né? Então é muito complicado isso. Não? Porque eu vejo assim, se uma criança adoece de uma doença física, eu nem gosto muito disso de física, que parece que psiquiatria não é tudo junto, não acontece no espaço. Mas assim, se tem até um câncer de uma criança, toda a família se une. Se uma criança tem qualquer transtorno psiquiátrico que fique mais irritada, mais agitada, agressiva, toda a família some, não é só o pai, toda a família some. É muito penoso isso. Mas vão acabar entrando em alguma outra porta, porque vai precisar, né? E as escolas, infelizmente, também não estão preparadas para lidar com isso. Né? Tanto que a inclusão está dando tudo errado. Né? Pois está se repensando tudo. Exatamente. E tem que repensar, porque... graus, né, de dificuldade, graus de autismo. Alguns facilmente lida bem, mas alguns é mais difícil para o colégio. E tem algumas escolas que realmente não tem... vamos dizer, no DNA da escola, uma condição até de receber essas crianças. Outras têm, mas acaba que a inclusão ela não diferenciou graus de doença. Nenhuma doença, uma criança, por exemplo, que tem... Me lembro de um caso do CREAS que a gente viu juntas no clínica. Um menino que tinha uma síndrome, que ele tinha... A mitocôndria produzia menos energia, ele era lento. E a escola... A professora brigava porque ele demorava para terminar as tarefas. Era um caos. Veio para nós. E eu me lembro que a minha primeira ação, assim, não, vamos mudar ele de escola. Aí a Lucrécia me disse, não, se a gente muda ele de escola, a gente vai ter um problema na outra escola. Né? Sabe, explica. Vamos conversar. Vamos lá na escola conversar. E fomos. Sim. Né? Então, assim... orientar essa professora, explicar por quê, que não era contra ela. Isso. As professoras também também se culpam. Também estão muito doentes. 80% dos atestados das professoras é por depressão e ansiedade. Então, assim, lá fomos nós, né? Isso eu aprendi com a Lucrécia. Lá fomos nós conversar na escola, explicar, e aí as coisas funcionaram. Sim, funciona. Mas eu vejo que entre a educação pública e a privada, né, quem trabalha melhor com a inclusão são as escolas públicas. Isso. Sim. Que elas atendem uma criança por vez, é incrível, trabalham com treinamentos, professores, educadoras são específicas para a sala de recursos. Eu trabalhava na Restinga 20 anos e eu visitei uma escola inclusiva e eu fiquei surpreso. Eles tinham, assim, não era só ter... recebia crianças cegas, então tinha todo um sistema em braille para cegos, né? Crianças com deficiência auditiva, com deficiência cognitiva, vamos falar assim, né? E as crianças com transtorno do espectro autista, tinha para todos. É impressionante. E tinha um professor ou um técnico, né? Nem sempre professor, para cada aluno. E era uma coisa que eu nunca vi na rede privada. Eu também sempre me impressionei. Isso é fantástico. E vejo que na escola privada, infelizmente, são os estagiários que ficam. Né? De psicologia, de pedagogia. Então, fica mais solto o trabalho. O AT, né? Auxiliar. Então, eu diria que o que a gente evidencia é que na nossa cultura ainda é muito difícil falar sobre aquilo que falha, aquilo que é o erro, aquilo que não dá certo, que a gente não tem sucesso, ou como lidar com emoções difíceis, com comportamentos difíceis. A gente não quer saber disso, sabe? A gente quer fugir. Sim. Né? Por isso que a família some também, porque aí parece que ninguém sabe. Não, mas eu não sei lidar com essa criança. Essa criança não tem condições de lidar. Mas eu tenho visto até as crianças com
transtorno e cada vez mais, assim. Sim. Antes era uma vez a cada 3 meses, agora todo mês tem um caso novo. As crianças, pelo menos os colégios são trabalhados e antigamente as crianças eram frutos de bullying, né? Sim. Ainda são, às vezes. Ainda são, mas algumas escolas eu vejo uma coisa muito bonita. Os coleguinhas recebem a criança, aceitam. Se os adultos não atrapalharem. Se os adultos não atrapalharem, as crianças acolhem. Tá aí o ouro. Muito bonito. As crianças, elas conseguem melhor, né? São mais tolerantes com as deficiências. Tem que ter uma conversa, assim, antes, né? Funciona bem, bom, pelo menos funciona em alguns casos muito bem. Eu acho que isso é um trabalho também com as escolas, né? E realmente aceitar uma criança com uma deficiência, qualquer que seja, também provoca uma maturidade dos coleguinhas, uma empatia, consideração com o outro, um aprendizado, né? Então, se fosse possível, né, que houvesse essa inclusão da forma que a gente pensa que deve ser, né, seria muito importante para ambos, tanto para a criança que tem esse déficit, quanto para as crianças que estão privilegiadas nesse aspecto, né, que é a maioria das crianças. Vocês, então, pensam que também para o desenvolvimento adequado de uma criança, é bom que ela conviva com crianças, né, atípicas, com crianças que tenham outras dificuldades, mas que a escola gerencie isso de uma forma adequada. Sim. Sem dúvida. Eu acho assim, ó, por exemplo, eu convivo com várias crianças com transtorno do espectro autista. Sim. Aqueles graus leves têm que ficar numa escola normal, eles se aproveitam muito. Eles muitas vezes são muito, vocês sabem disso, são muito, tem até a capacidade cognitiva mais avançada, aprendem bem, principalmente matemática, né? Outros são dedicados à música, mas tem uns graus assim muito graves, assim, que a criança não fala, aí eu fico ainda me perguntando se a convivência numa escola que está na primeira série, segunda série, a pessoa sendo alfabetizada, a criança não consegue nem prestar atenção nas letras, se aquilo ali é vantajoso. Não, hoje está se vendo que não. No início da inclusão, o que acontecia? As próprias mães assim lutavam muito para que os filhos, né, entrassem na escola, mesmo aqueles que a gente via que não tinha condições realmente de ir para uma escola tradicional, precisava uma sala de recursos, uma escola especializada. Hoje não, hoje elas já se dão conta, já está se vendo, né, que não funcionou desse jeito, né, que não está funcionando, que então precisa outro tipo de acolhimento. Eu tive uma pacientinha lá no Clínicas, que ela estava 7 anos na primeira série. No tempo que se ficava, porque hoje, infelizmente, vão passando essas crianças com dificuldade e nunca mais elas têm oportunidade de ser alfabetizadas. Porque uma professora do 3º, 4º ano não vai alfabetizar, nem é função dela. Mas essa estava há 7 anos. E aí, eu não conseguia me conformar com isso, assim, que ela não conseguia aprender. Aí eu convenci uma pedagoga que trabalhava junto comigo no ambulatório do transtornos bipolares, fazia pesquisa, ela fez até o mestrado dela, atender essa criança. E aí? Incomodei tanto que ela disse, Susana, eu vou atender. Vou tentar. Gente, em 3 meses ela estava alfabetizada. Que coisa espetacular. Porque ela precisou de um outro jeito, não? Ela precisou voltar para aquele... dislexia. Nem era. Ela precisou daquele jeito do 1 a 1. Né? E envolviu a uva, sabe? Isso. Porque 1 a 1. Mais simples, né? E aí ela conseguiu se alfabetizar. Então, tem essas questões, por isso que a escola pública, muitas vezes, tem essas questões, assim, que conseguem. Tem escolas públicas que trabalham muito bem. Tem mas a gente tem que... para deficientes. Exatamente, tem os especializados. Em sala de recursos. Acompanhamentos pedagógicos, tem um acompanhamento mas pedagógico. A gente tem que começar, agora está começando, a ver quais as crianças que têm qualquer tipo de dificuldade, que têm condições de estar ali na escola tradicional junto com os colegas e que
pode dar certo. E aproveitar E usufruir, aqueles né? que precisam de salas de recurso, de Sim. outras... Que não estão felizes. Não Exato. ficam felizes. E não Que usufruem. é de ler essa singularidade e encaminhar para o lugar onde se desenvolve melhor. Claro. Né? Pois é, e tu proporciona também, né, um desenvolvimento melhor, Sim. até uma felicidade para essas crianças. Pois é, até assim, estamos falando até sobre agora soluções, digamos assim, que a gente está falando, né? Em questões de colégio, a nível privado, a nível público, que a gente tem. Eu também pensando, trazendo essa ideia de o que a gente pode fazer melhor, assim, a nível de SUS, a nível de grande população, assim, Sim. eu acho que a gente tinha que ajudar os pediatras Sim. e os clínicos, que os clínicos também atendem. Clínicos, eu digo médico de família, não clínicos, médico de família, de comunidade que atendem crianças ou adolescentes, conseguir que eles possam também lidar com esse tipo Sim. de problema sem tudo encaminhar. Porque às vezes o SUS, né, a gente vai, tá muito triste, o psiquiatra, não dá para fazer isso. A gente também tem que começar vamos dizer assim, se aprender a tratar essas pessoas, essas crianças. Porque Inclusive, uma coisa que está previsto no SUS, mas que não tem, que não funciona, eles chamam de matriciamento. Exato. Quer dizer, é uma equipe, como Exato. vocês, por exemplo, que estão ali junto, e eu tô lá no posto de saúde, eu vou levar os casos mais difíceis Sim, a gente e vou conversa. trazer para vocês. Vocês vão me orientar, vão me ajudar e a fazer uma devolutiva adequada, talvez até medicar ou Sim. não, mas assim... Como lidar com as como situações? lidar com essas situações. Porque não tem psiquiatra, psicólogo Pra para todo mundo que precisa. E eu acho que é Não muito tem- bonito porque aí a gente não separa, né, o corpo físico da mente. Né? A gente pensa na integralidade da criança. E mais que isso, eu acho que eu penso no vínculo que a mãe e que a família faz com o médico do posto. Né? Eles começam a fazer vínculo. Claro que eu tenho observado isso também, que os nossos jovens médicos vão para o posto, assim que começam a possibilidade de ter uma carreira diferente, saem do posto. E os pacientes ficam, assim, órfãos. Né? Então, acho que seria importante esse vínculo, por essa razão também. Não encaminhar todo um terciarizar, mandar para... Hoje a gente tem... É uma pena. O CREMERS até está nessa luta, né? A gente Ótimo, tem a questão Silvia. da terceirização do trabalho, né? O médico não se fixa no local uma pena. por causa disso. E, paralelamente a isso, tem a nossa, eu também estou na cidade de pediatria, de colocar de volta os pediatras dos postos de saúde. Maravilha. Olha, isso é fundamental. E aí, Sabe que no Clínicas começou, uns anos atrás, a pediatria, no terceiro ano da residência, a passar um mês com a gente Sim, na psiquiatria. infantil. E eles ficaram encantados. Não, nós tínhamos que fazer isso no primeiro ano. Eles Olha, porque assim, eles se deram conta de como eles podem ser melhores, conhecendo, aprendendo sobre como lidar com essas crianças. Às vezes uma pequena palavra do pediatra pode exacerbar a culpa da mãe. Mas como a senhora não está dando de mamar? Basta. Isso aí já é uma palavra do médico. Uma palavra às vezes, basta para apego cuidar naquela da pobre palavra. criatura. Então, esse cuidado que precisamos ter, não é? Na linha de frente. Na linha de Mas E os isso pediatras que tu são falaste, linha de- doutor Benjamin, é a questão de ter pediatra na posto. linha de frente. Isso é Se fantástico. não tem pediatra, Estamos fritos. eu acho, enfim, é uma luta que nós temos. não, Muito mas é bom. uma luta muito... Vamos ter uma reunião agora com a Secretaria Estadual da Saúde e vamos colocar Meritória. Porque os pediatras, de repente, ficaram desnecessários, né? Parece que... Então, só na parte de gestão. é um horror isso. É um horror, é um horror. E a puericultura é preventiva, ela é fantástica. Ela pode prevenir, encaminhar situações que, de outra forma, iriam ribanceira abaixo. Né? Então, um pediatra... Sim, o pediatra cuida do desenvolvimento, que tudo dê certo Isso, na E criança. como a senhora disse, não é só
pesar, medir ou fazer a vacina e preencher a carteira, é ouvir a mãe. Né? Porque a mãe também tem as suas angústias com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. E tem aquela conversa que a gente conversou desde o início aqui. O que a gente pode fazer para ter um futuro o melhor possível? Posso botar no chão, doutor? Posso botar no chão? O andador me deram de presente, uso. Não use o andador. Quando é que eu posso sair para a rua passear? Os avós podem visitar a criança. Várias questões. Olha, Várias questões. Né? É lindíssima A gente essa está se área. encaminhando já, a conversa foi muito boa, mas Muito a gente está se boa. encaminhando já para o final. Então, eu gostaria que cada um de vocês desse assim, uma última palavra. Né? Então, com licença, eu posso mostrar um esforço enorme que nós andamos fazendo lá na universidade. Tem capítulos sobre o desenvolvimento, e nós fizemos grupos de trabalho, e tem aqui sobre... Então, eu só queria recomendar que o médico que pudesse ter esse livro ajuda. São referências, trabalhos, vamos dizer, baseados em evidência, né? E eu queria dizer assim, olhar e escutar as crianças. É isso que eu quero dizer. Olhar. Estar disponíveis. Estar disponíveis. E os pais. E os pais, com certeza. É interessante, né, que o pediatra se preocupa com os pais. Mas vê como precisa um pediatra, né, Eu acho que esse é um na linha de assunto frente. muito rico, muito contemporâneo. A gente nem falou até da pandemia, das consequências, Pois é, mas deu Nunca dá tempo. né, que a gente sabe que piorou muito a Talvez saúde um mental próximo, né? Sim. de adultos, mas estamos falando de crianças também, né? E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar presente e precisa também, às vezes, só o fato de tu escutar, de tu ouvir, já ajuda muito, receber aquela família, assim. E tipo assim, nós estamos juntos, vamos tentar melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer. Acho que isso é uma coisa importante. Muito bem, doutor Benjamin. Gostei da preocupação com os pais. Débora. Perfeito. Eu diria, né, juntando o que vocês falaram, né, quando os pais perguntam choro, ansiedade, irritação, por que tudo é demais hoje na infância? Eu digo, olha, primeira coisa é tirar o celular da tua frente e olhar para os teus filhos, né, com orientações bem práticas. Por exemplo, fazer as refeições juntos. A família estar junta nas refeições tão bom, tão importante, sem celular. Deixar os filhos falarem, né, na mesa. Exato. Horário, né, zona livre de celular. No trajeto de carro, escola, natação, patins, sem celular, vamos conversar. Né? E tem uma orientação que pode salvar essa vida apressada. 20 minutinhos por dia, que todo mundo consegue fazer, interagindo com a sua criança, conversando, entrando no universo da sua criança. E eu tenho certeza que a troca vai ser incrível. Sim. E que vai ter muita ocitocina, muito amor para todo mundo. Muito bem, é verdade. Bom, quero agradecer, né, a presença de vocês, se disponibilizarem a vir aqui hoje conversar. Prazer, Silvana. Obrigado, né, a todos Obrigada. vocês. E daqui a pouco, né, preparem-se que eu chamo de novo. A Débora já chama. Eu que agradeço, Silvana, porque é um serviço para a nossa comunidade médica super importante. É como uma educação continuada para nós. E a convivência, assim, com o pessoal, com uma mesa tão boa, assim. É muito bom conversar, né? Eu agradeço. Sempre Prazer. falta tempo e sempre não se Sempre consegue fica um falar pouquinho sobre... para uma próxima, né? Fica para uma próxima. Isso. Teremos próxima. Muito Ótimo. obrigada. Obrigada, Silvana. Obrigado. Obrigada, queridos. Este foi o episódio do Escuta o Conselho sobre desenvolvimento infantil. Ele vai estar disponível no Spotify e no YouTube do Cremer. Siga nossas redes sociais e acompanhe as discussões sobre os assuntos mais importantes e mais atuais da medicina. Até a próxima!